calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Boa noite a todas e a todos. Quero dizer da minha alegria, né, de estar aqui com vocês, que o coração da gente, quando eu cheguei no regional, a primeira coisa que me apresentaram foi o setor social e a escola. E eu tive, num ano, eu consegui participar quase de todos os módulos, né? Depois a gente vai ficando mais, os compromissos vão chegando, as coisas ficam mais complicadas. Eu não poderia dizer que não aceitaria esse convite da escola, né? Porque a escola mora no coração, não é, desse pobre pastor e que ama muito também este nosso regional. Por outro lado, também não poderia deixar de conversarmos nessa noite sobre esses 3 grandes homens, grandes dons, grandes presentes para a igreja, porque também é uma forma de, como bispo, visitar ou revisitar, não é, a história, a luta desses 3 homens muito, muito valorosos para a nossa igreja, né? Então eu queria, mas aqui não é palestra, não é nada, é partilhar um pouquinho aquilo que eu enxergo na vida desses 3. Não vou falar da história de cada um dos seus diplomas, que para eles isso não era importante, mas tentar, a partir do tema que a escola escolheu, a gente tentar um pouquinho vislumbrar também para cada um de nós como ser profetas, profetisas nesse tempo que vivemos tão conturbado, né? E vocês colocaram 3 grandes, agora agosto tem mais um, que é Pedro Casaldáliga, né? No mês de agosto. Eu não vou entrar na história de Pedro, colocar junto aqui, mas o que aplica aos 3, aplica-se também a Pedro, né? Eu vou me ater ao texto, porque texto não, aos rabiscos aqui, né? O professor Edivaldo, que fomos seminaristas juntos, viu? A escola precisa aproveitá-lo também, viu, gente? Ele tem muita coisa para contribuir, viu, na área da reflexão, é um homem muito, muito capacitado para isso. E ele, não sei, nós tínhamos os nossos trabalhos e na pastoral, o povo dizia que eu escrevia muita coisa e falava o que não escrevia, né? Então, me perdoe se por acaso, para dar um tempo para a gente também partilhar aquilo que esses 3 homens deixaram no nosso coração, ou nos nossos corações. A primeira parte da minha conversa é um texto de Marcelo Barros, que saiu no Brasil, de fato, no ano de 2019, ano passado, né? É só para contextualizar um pouquinho a figura dos 3, para a gente não ficar, né? 3 bispos que exerceram a sua missão de modo profético e nos deixaram no mês de agosto. Vamos colocar 4 com Pedro. No dia 27, celebramos o 20º aniversário, que foi ano passado, da partida de Dom Helder Câmara, arcebispo emérito de Olinda e Recife, profeta da não-violência e da ação, justiça e paz. 7 anos depois, 2006, na mesma data, partiu Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, Minas Gerais, considerado o pai dos pobres e, com sua sabedoria, ajudou muito a Igreja Católica na América Latina. Na mesma data, em 2017, falecia em Belo Horizonte Dom José Maria Pires, ex-arcebispo de João Pessoa, pioneiro da pastoral das comunidades afrodescendentes no Brasil e o primeiro arcebispo negro. Esses profetas viveram e atuaram em tempos difíceis de um Brasil sob a ditadura militar e dentro de uma igreja católica dominada pelo conservadorismo e pela tendência de centralização autoritária. Então, se nós estamos vivendo um tempo difícil hoje, né, o tempo que os 3 viveram também não eram muito diferentes, também tinham as suas dificuldades. Atualmente, no Brasil, nós temos uma realidade política difícil que favorece a desigualdade social, a marginalização dos povos indígenas, das comunidades negras e todos os mais pobres. Do outro lado, em Roma, na coordenação
da Igreja de Comunhão Católico-Romana, temos o Papa Francisco, que propõe o modelo de uma igreja sinodal e a valorização das igrejas locais. A esses bispos profetas não teria sido necessário, diz Marcelo, o Papa Francisco pedir para que fossem à periferia e tornassem a igreja pobre dos pobres. Eles já viviam isso por convicção de fé e por terem sido confirmados nesse caminho pelo Concílio Vaticano II e pela Conferência Latino-Americana de Medellín, em 68. Dom Luciano se tornou o bispo depois do concílio. Dom José Maria Pires foi ordenado bispo durante o concílio, mas assumiu a arquidiocese de João Pessoa 2 anos depois do concílio, em 67. Durante o concílio, Dom Helder liderou um grupo de mais de 40 bispos, que no dia 16 de novembro de 1965 se reuniu em Roma e assinou um compromisso de viver como pobres e de ajudar a igreja a se inserir no meio dos pobres, como igreja serva, pobre e missionária. Eu estava lendo um texto de um historiador, e ele dizia que quando Dom José Maria Pires chegou em João Pessoa, e Dom Helder estava na celebração, e quando voltou disse: Recife e Olinda estão todos alinhados, estamos alinhados com o arcebispo que chegou, né? Realmente os dois fizeram, né, nesse eixo uma parceria muito interessante, muito bonita, né? Dom Luciano se tornou bispo depois do concílio. Dom José Maria Pires, já disse, foi aí durante o concílio, e começam agora com esses três um diálogo com a humanidade, que hoje talvez seja a grande dificuldade que nós temos. Aquilo que nós vimos aqui no início é justamente a dificuldade de um diálogo, né, com a humanidade, com o diferente, né, para a gente poder interpretar e conhecer cada vez mais a realidade do mundo dos pobres, né? Para isso é preciso uma coragem profética, que Dom Helder, Dom Luciano Mendes e Dom José Maria Pires tiveram. A eles o Papa Francisco não precisaria pedir que se libertassem do clericalismo. Eles já se fizeram irmãos do povo e se viam como pessoas comuns. Junto com outros bispos do seu tempo, souberam superar preconceitos, dialogar com a parte da humanidade que procura transformação social e tem fome e sede de justiça, e de um mundo mais igualitário e livre, né? Então, eles se fizeram irmãos das pessoas, do povo, né? O tema que nós coloca justamente memória, luta, resistência e profetismo. 3 características marcam o movimento profético lá no Antigo Testamento. A gente vai retomar um pouquinho aí o Antigo Testamento para recordar, bem curtinho. O Antigo Testamento diz do profetismo que o profetismo é memória, denúncia e anúncio. Eu vou ficar com a palavra memória, porque está aí no nosso tema de hoje, né? A memória no profetismo bíblico está associado ao lembrar-te, lembra-te, né? Lá do Decálogo. Eu sou Yahvé, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Os profetas procuravam, em primeiro lugar, trazer para o contexto do reinado e do exílio o espírito de libertação fundamentado na memória do êxodo. Ali se encontravam suas raízes. Em outras palavras, vocês foram escravos no Egito, como é que podes agora submeter teus próprios irmãos ao mesmo regime, ao regime de escravidão? Retomando e atualizando as exigências do Deus que os tirou da condição de escravos, um Deus que vê a aflição, ouve o clamor e conhece o sofrimento e desce para libertar. Isso marca profundamente a experiência religiosa do povo de Israel. Quando nós olhamos as nossas pequenas comunidades, o início das comunidades de base, quando a gente olha um pouquinho, né, a vida da igreja desses 3 bispos, vocês podem perceber que a espiritualidade, a teologia do êxodo está muito presente na organização dessas comunidades. Deus olha, Deus vê o sofrimento do seu povo, né? E desce, né, para
libertar o seu povo, para ser sinal de vida no meio deste povo. Retomando e atualizando as exigências de Deus que os tirou da condição de escravos, um Deus que vê a aflição, ouve o clamor, conhece o sofrimento e desce para libertar. Isso é muito importante, não é? Porque se você for olhar um pouquinho o modo seja de Dom Helder, de Dom Luciano, de Dom José Maria Pires, conduzir a pastoral é justamente a partir do olhar desse Deus, que vê o sofrimento da pessoa humana. Deus único é um Deus que é atento, sensível, solidário com as condições de vida e trabalho dos oprimidos, dos sofredores. Numa palavra, um Deus que caminha pelo deserto, na história pessoal e coletiva. Os profetas tentam reviver e recriar esta mesma experiência num novo contexto de opressão e de exploração. Então, esses três homens também, neste novo contexto, vai tentar, a partir da memória desse Deus libertador, né, desse Deus que arma a sua tenda no meio do seu povo, é a partir daí que eles começam a organizar a sua pastoral, que eles vão entrando nos diversos projetos, né, que vai depois ajudar no processo também de libertação do seu povo. Né? E aqui eu queria lembrar uma coisa muito importante, o que estamos fazendo aqui hoje, a gente não pode não só esquecer a memória desse Deus, mas não esquecer também a memória dos nossos líderes ou das nossas lideranças masculinas e femininas, não é? Que fizeram este caminho do Deus libertador, do Deus que vê o sofrimento do seu povo e que vem ao encontro do seu povo. Não é? Porque senão a gente vai ver sempre um Deus lá no seu trono, sentado não sei aonde, um Deus distante, um Deus juiz, um Deus castigo. Né? De que olhar? Qual é o olhar que nós fazemos a nossa pastoral? Isso é muito importante, ou a pastoral nos dias de hoje. A outra palavra que nós colocamos, memória, nós colocamos luta. Mas não é qualquer luta, não é? Não é a luta de um partido, não é a luta aí do MMA, mas é uma luta pela vida. E é uma luta pela transformação da vida, degradada e desumanizada. Né? Os profetas também tiveram uma luta pela vida. Não é? Pela vida. Pela transformação desta vida degradada e desumanizada. O projeto do Êxodo, o projeto de caminhada no deserto, é o projeto para gestar, é a caminhada para gestar esta vida nova, que é o sonho de Deus. Né? Por isso, os três vão estar aí numa luta, e aí nesse contexto deste Deus que vê o sofrimento do seu povo, desce, né, e vem libertar, nós temos aí o nascimento do CIMI, né? A luta pela causa indígena, os nossos povos indígenas, meu Deus, a situação está difícil. Quem estava na reunião hoje à tarde sobre a Sexta Semana Social, a gente refletindo a situação difícil que a CPT colocou hoje à tarde sobre os povos indígenas. Né? A gente não sabe onde tudo isso vai parar. A luta pela terra e a reforma agrária, aí o surgimento da CPT, do MST, né? As lutas pelas causas dos trabalhadores, a pastoral operária, né? A educação e a emancipação de militantes cristãos, aí vem o CESEP, a Coinonia, o ISE, a luta das mulheres marginalizadas, aí a pastoral da mulher marginalizada, a luta de homens e mulheres violentados a cada dia por uma opção sexual, o movimento de lutas LGBTs, a defesa dos menores, a pastoral do menor, a luta dos moradores de rua, que não é só dar a sopa, né, mas é lutar por dignidade, por políticas públicas. Né? E quais são os instrumentos, né? Na caminhada pelo deserto, esse Deus que vê, Moisés e os profetas, tem alguns instrumentos que ele usa, que vai usando para criar esta sociedade nova. Né? Quais são os instrumentos que foram gestados também por esses três grandes homens? Né? Aí nós temos os círculos bíblicos, a leitura popular da Bíblia, as pequenas comunidades, a educação popular,
a doutrina social da igreja, o diálogo ecumênico, foram instrumentos utilizados nesse processo, nesse caminhar, não é? Que esses três grandes homens investiram, não é? E que agora a gente precisa também olhar, por isso que eu disse, é muito importante, se aquele tempo era um tempo de crise, né? E nós vivemos esse tempo de crise, a gente precisa, que instrumentos a gente pode usar, né? Será que a gente não precisa retomar alguns instrumentos desses que a gente, né, foi deixando um pouco de lado? É interessante que nos nossos, agora mesmo no Grito dos Excluídos, na Semana de Imigrante, que a gente tem feito, como tem feito um bem tão grande ao povo as nossas rodas de conversa, né? O nosso povo, como ajuda na educação e na formação, né, do nosso povo, da nossa gente, né? A outra palavra que nós colocamos foi resistência. E aí eu queria lembrar um refrãozinho que eu acho que todos vocês conhecem, né? Só Mandacaru, só Mandacaru, só Mandacaru resistiu tanta dor. Só Mandacaru, só Mandacaru, só Mandacaru resistiu tanta dor. O mandacaru é o símbolo de resistência no meio da morte. Quanto mais árido e duro o deserto da Caatinga, mais o mandacaru explode como um brado de vida no meio da vegetação. Eu encontrei um texto, uma crônica, na verdade, sobre os braços abertos do mandacaru. Rangel Alves da Costa. Eu ainda quero entrar lá no blog dele para dar os parabéns pelo texto que ele escreveu, muito bonito. Eu não vou falar toda a crônica dele, mas um pedacinho que eu achei muito bonito, que pode nos ajudar quando a gente fala de resistência. O mandacaru se adaptou de tal modo às condições climáticas da aridez sertaneja que ali fez casa e moradia. Não só passou a conviver com o meio, como se fez reconhecer majestoso, verdadeiro e soberano do sertão. Rei e guerreiro humilde e atrevido. Seu porte altivo, seu corpo fino, encoberto de espinhos pontiagudos, amedronta e acolhe ao mesmo tempo. Na sua flor e no seu fruto estão os modos de compartilhamento com os outros seres da natureza. Não possui folhas, nem copa. Não é lugar bom para que o viajante se deite ao redor do seu tronco para descansar. É espécie solitária, paciente e esperançosa. Parece mesmo alheia a tudo o que acontece ao redor, seja sertão verdejante ou esturricado, mas é sentimental, amorosa, cativante. E é aí de se perguntar aos pássaros, abelhas e ao menino sertanejo sobre quais características ele vê no mandacaru. Acaso fosse somente egoísta, indiferente e insensível, não daria os frutos que dá, nem enfeitaria tanto a paisagem com suas flores maravilhosas. O primeiro sol da manhã, nada mais belo e encantador que avistar uma flor de mandacaru, que temos plantado no nosso seminário lá, bonito, viu, de vez flor. Ah, que coisa maravilhosa. Sobre as flores do mandacaru, há de se dizer ainda de seu contraste com a própria planta. Enquanto o cacto possui resistência e longevidade, sua flor não dura mais do que um dia de vida, ou menos que isso. Desabrocha ainda na noite, mostra-se toda impotente ao alvorecer, mas já começa a murchar após a forte claridade do sol incidir sobre suas pétalas. E murchando, vai até cair. Mas sempre dando tempo para que o sertanejo aprecie e vele aquela beleza que se despede para o renascimento. E renascer na chuva, pois dizem que a flor de mandacaru chama a trovoada no sertão. Mas o mandacaru, cacto, símbolo maior do sertão, carrega em si outras simbologias verdadeiramente maravilhosas. Simboliza a permanência, a força, a esperança, a tenacidade,
o suportar as agruras sem esmorecer ou definhar de vez. Simboliza a beleza, a majestade sertaneja, a demonstração de pujança na sua flor. Sim, pois Mandacaru tem flor, e não há flor mais bela que a do Mandacaru. E assim ele termina a sua crônica. Bonita, bela. Né? E eu queria lembrar a resistência, a figura aí para a gente do Mandacaru. Depois a gente poderia até conversar um pouquinho, né, o que esses três têm de Mandacaru. Né? Vocês vão rezando aí, olhando aí, né? É também uma coisa muito importante, resistir às injustiças, muitas vezes institucionalizadas pelos poderes do Estado e também da própria instituição, igreja, que a gente pertence, torna-se uma questão de fé. Trata-se de buscar, pela resistência, garantir o bem viver para todas as pessoas, sobretudo para os empobrecidos e empobrecidas da nossa história. Porque às vezes a gente acha que resistir não é uma atitude de fé, não é? Com a fé judaica, nós, os de fé cristã, podemos aprender a luta contra o mal e a injustiça, e também uma luta de Deus. Inspirados por esta compreensão, somos chamados a resistir como povo que espera e opera por um país justo e melhor para todos e todas. Lendo um texto de uma teóloga, eu não a conheço, Patrícia Prado, ela diz, quando ela fala da concepção islâmica de resistência, ela diz que para entender o sentido de resistência no Islã, é preciso voltar os olhos para o mundo e abrir os olhos para escutar os lamentos e sofrimentos deste mundo. Olha, esse Deus que olha e vê, não é? Na atitude do bom samaritano, muito interessante, porque diz que ele olhou, viu, ele olha e vê, porque às vezes eu olho, mas não vejo. Né? A tradução é muito, muito interessante. Olha e vê, porque às vezes eu olho, mas não vejo. Né? Aqui, o Islã vai dizer voltar os olhos para o mundo, abrir os ouvidos para escutar os lamentos e os sofrimentos do mundo. Lamentos esses que nos falam de políticas de exclusão, de guerra, de preconceitos, de opressão. Só assim, só abrindo os ouvidos e os olhos para o mundo, seremos capazes de entender que muitos ainda vivem porque resistem. Resistir é exprimir o direito pela existência. Mas não qualquer existência. É o grito por existir com dignidade, de forma legítima. A resistência se dá quando a existência está ameaçada. E uma das questões importantes a respeito da resistência, para a qual fazemos questão de chamar a atenção, é o seu aspecto comunitário. Né? A gente tem assistido aí, esses últimos tempos, quantas comunidades resistindo, né? A luta comunitária. Eu lembro que quando eu fiquei bispo não, eu tinha sido nomeado, não tinha sido nem ordenado ainda. Eu fui na primeira visita pastoral no lugar de Dom Sérgio da Rocha, nós éramos bispo auxiliar. Eu nomeado, ele já era bispo. E quando eu cheguei na comunidade, lá pelo interior da Diocese de Fortaleza, o arcebispo já estava, e estava uma confusão na casa paroquial, e alguém me disse, olha, tem uma ocupação de terra ali, e estão querendo falar com o arcebispo, porque o povo disse que não sai de lá, só sai morto. E o exército está lá, todo mundo armado para invadir o lugar. Né? E o arcebispo estava fazendo a sua cesta depois do almoço. E eu cheguei, tinha acabado de chegar naquela hora ali, na confusão. Vamos fazer o quê? Eu digo, vamos acordar o arcebispo, porque o povo nem me conhecia aqui do lugar. Aí bati na porta, o bispo saiu todo meio espantado. Aí eu disse, olha, está acontecendo uma ocupação, e a polícia está lá, o exército está lá, e disse que estão pedindo a ajuda da igreja. Aí o arcebispo olhou para a minha cara e disse, então você vai lá. E lá eu fui para... Interessante, né? Com aquele povo, a resistência comunitária. Homens, mulheres, crianças, velhos,
Nós não saímos daqui enquanto a polícia não sair. Enquanto o exército não sair. E aí eu acredito que o arcebispo também foi negociar com o comandante por telefone, essas coisas todas, né? E não saíram, enquanto o exército não saiu. Eles estão nessa terra hoje, graças a Deus. Eu celebrei depois lá com eles, ainda quando receberam a titularização da terra. Mas a importância da luta comunitária, né? A luta dos povos ribeirinhos hoje, né? Certamente a comunitariedade da resistência não é regra. Pode-se resistir sozinho, de forma igualmente legítima. Contudo, é impressionante como a organização comunitária é importante para a resistência. Trata-se de defender aquilo que é comum, que não é meu só, não é? Mas é da comunidade. É bom lembrar, então, que de uns tempos para cá, os profetas estão fora de moda. Não é que não existem, estão fora de moda. Prevalece um espetáculo recheado de câmeras, holofotes, microfones. Em tempo de mídia e visualidade, o fantástico ganha terreno sobre o silêncio da semente do fermento. Né? Então, hoje, não é que não temos, nós temos os tempos de crise, é preciso a gente ler hoje, descobrir. E outra coisa que eu queria olhar, e pelo menos nesses dias que estive rezando e meditando isso, né, é o grande número de profetisas, né, que nós temos. E os profetas e profetisas nesses tempos que estamos vivendo, em cada realidade, vejam, por exemplo, os profetas e profetisas da causa indígena, da situação da mineração, da questão ecológica, da questão da Amazônia, da questão da terra. Só que não tem holofote, né? Estão fora de moda. Porque o que está na moda é o que é o holofote, o que dá brilho. Né? Profeta ou profetisa são reconhecidos como aqueles que falam e agem em nome de Deus, com suas vidas. Vou repetir isso. Aqueles que falam em nome de Deus com suas vidas. Com suas vidas são portadores de uma importante mensagem de Deus. Trata-se de homens e mulheres de fé comprovada e reconhecida, que devolveram profunda coragem, sensibilidade e consciência crítica da realidade, especialmente por analisarem os acontecimentos da vida do povo à luz do projeto libertador de Javé, lá do Êxodo, que nós vimos no começo, o Deus da aliança. Para os profetas e profetisas, Deus revela-se, sobretudo, como o Goel do povo, o Salvador, o Deus redentor, garantidor da vida. Garantidor da vida. Eles colocam, no caso, os profetas, as profetisas, colocam o dedo nas causas das feridas sociais. A gente poderia dizer, na linguagem do povo, eles cutucam as onças com vara curta. Por isso, os profetas e profetisas são perseguidos e quase sempre têm o seu sangue derramado. Não é só o sangue do corpo, né? Mas é o sangue da vida. De não poder sair, de não poder falar, né? Entra o som que tira, que não deixa se reunir, que calunia, e vai por aí afora, né? Também do seu sangue derramado. Mas por sua fidelidade sempre alimenta o horizonte da esperança do seu povo. Por outro lado, sobretudo, caracteriza-se como anúncio esperançado da chegada de um novo tempo, quando a vida será acolhida como o bem maior. O direito e a justiça irão reinar e a todos será garantido o acesso à vida plena. Não importa se eu vou ver, viu? O importante é que isso tudo, né, que essa luta para o bem comum, né, é para as pessoas, para os meus irmãos. Pode ser que eu, muita coisa, não vou participar, não vou ver. Não? Profetas e profetisas não têm o dom mágico, são verdadeiros analistas da realidade do mundo, discernindo-as à luz daquilo que Deus sonha para a humanidade. Relações pautadas no direito, na justiça, na fidelidade e na misericórdia. Têm uma missão fundamental de serem porta-vozes do Deus da vida, num mundo marcado pela injustiça que gera morte, e com isso cerceia a dignidade de vida dos mais vulneráveis.
Muitas vezes os profetas e profetisas gritam sozinhos, sem que ninguém lhes dê ouvidos. A profecia, nesse sentido, não é privilégio de alguns, mas missão de todos e de todas que têm sua vida interpelada pela vida de Jesus e que dela participam por força do batismo. Nesse sentido, é importante voltar nosso olhar para a vida de Jesus, inspirando-nos em nossa missão de sermos agentes de denúncia das teias de injustiça e arautos da esperança evangélica. A quem seguimos, a este Jesus de Nazaré, né, como diz aí os nossos teólogos, não morreu deitado numa cama, morreu pregado numa cruz. Os três dons de Deus, não é? Helder, José Maria Pires e Luciano, são para nós sinais de memória profética. Memória profética. São sinais de um Deus que vê a aflição, ouve o clamor, conhece o sofrimento e desce para libertar. Eles lembram para nós a memória profética. Eles são sinais de luta profética. O cuidado com a vida se reveste em luta por transformação da vida degradada e desumanizada. Eles são sinais para nós de resistência profética. A luta contra o mal e a injustiça é também uma luta de Deus. São nossos mandacarus. Lembram a permanência, a força, a esperança, a tenacidade, o suportar as agruras sem esmorecer ou definhar de vez. O profetismo deles nos convida a perceber que a profecia se constitui como caminho ou método de construção de uma nova ordem mundial, de enfrentamento das situações concretas de injustiça e opressão, de defesa dos pobres e luta pela justiça, em situações bem concretas. E aí, lembrando, né, de D. Helder, há pessoas que são como cana, mesmo moídos na moenda da vida, são capazes de só e tão somente produzirem nada mais que doçura. Quando você olha a vida de Helder, quando você olha a vida de Luciano, quando você olha a vida de D. José Maria Pires, eu estava olhando um pouco as fotos, porque as fotos dizem muito, né? Os retratos da gente dizem muito, né? Você percebe sempre um sorriso, mas não é o sorriso daquele que diante de mais de 100 mil mortes está sorrindo na hora de falar, não é? Mas é um sorriso que brota do sorriso de Deus. Não é? É um sorriso que dá força para a luta, para a missão. Não é? Eles também, né, o profetismo deles nos convida a deixarmos provocar por Deus. Quando o evangelho inverte as certezas, brota a profecia, as nossas certezas, brota a profecia. Só quem se abre às surpresas de Deus é que se torna profeta. Eles aguçam nosso compromisso de lutar em comunhão, em diálogo com a humanidade, para modificar as situações injustas. São essas relações de proximidade, cumplicidade, que ajudam as comunidades cristãs a fazer uma experiência de Deus, que escuta o grito dos pobres e caminha com o seu povo oprimido. A resistência desses homens e tantos outros irmãos e irmãs é combustível para o nosso trabalho e motivação para permanecermos na luta. E queria terminar falando um pouquinho da minha relação com esses três, rapidinho, né? Algumas pequenas histórias na relação com esses três. Começo por D. Helder. Quando eu cheguei aqui no Nordeste em 1988, no dia, se não me falha a memória, ainda no dia 30 de janeiro,
de 1988. E era provincial na época, o conhecido de muitos de vocês, Padre Gabriel Hofstede, né, o holandês. E eu almocei, e ele terminou o almoço, me disse, após o almoço, nós vamos à casa de Dom Helder, para ele dar a bênção a você e também a missão que você veio aqui participar. E aí, à tardezinha, eu ainda fui ao Correio, porque aquele tempo passeio era assim, né? Ia ao Correio. O irmão levou de carro um Fusquinha para mim conhecer o Correio. Conhecer Recife, eu conheci o Correio, foi o primeiro lugar que eu conheci. E depois de lá, então, à tardezinha, eram umas 4 horas, eu fui para a missa lá na Igreja das Fronteiras, e aí Dom Helder, então, me apresentou, Padre Gabriel me apresentou Dom Helder, né, e disse, olha, esse aqui veio para trabalhar aqui, para trabalhar nas missões. Aí ele virou para mim e disse, respeite o meu provincial, porque ele chamava o Padre Gabriel de meu provincial, né? Então esse foi um dos contatos, foi o primeiro contato que eu tive com Dom Helder, foi no dia que cheguei, no mesmo dia que pisei aqui nas terras de Recife, né? No caso do Recife. Depois com Dom Luciano, né? Dom Luciano, eu tive uma experiência com ele ainda antes de me ordenar padre. Eu fui ser comentarista de uma ordenação. A ordenação estava marcada para as 4 horas da tarde, numa periferia de São Paulo, da região onde ele acompanhava como bispo auxiliar. Eu cantei, ensaiei os cantos e tudo, e deu 4 horas, 4h30, e nada de Dom Luciano. E o povo muito tranquilo. E quem estava agoniado era eu, né? Eu digo, mas meu Deus do céu, e o bispo que não vem? Será que o bispo desistiu? Eu estava numa angústia, né? E o povo muito tranquilo. E eu ensaio, canto, conversa, bebe água e lá vai. Quando foi 5h15, ele chegou. Desceu lá do Fusquinha. Aí disse, oi, minha gente, oi, oi. E o povo, oi, cumprimentando. E ele dizia, olhando o povo, dizia, oi, dona Maria, como é que vai o seu esposo? Está bem, melhorou? Fulana de tal, continua fazendo aquela cocada assim. Ele conhecia as pessoas pelo nome da comunidade. Conheciam as pessoas. E a doença de umas coisas. Aí entrou e eu fui apresentar para ele o que é a celebração. Ele disse, façam como vocês prepararam. Não se preocupem. Eu, agoniado, porque imagine, já mais de 1 hora quase de atraso, né? Ele celebrou tudinho. No final ele disse, eu queria dizer a vocês, pedir desculpa porque eu me atrasei, porque me pediram, havia um conflito no Carandiru, e eles me pediram para ir lá ajudar na mediação do conflito. Graças a Deus eu conseguimos, não morreu ninguém, papapá, e falou um pouquinho. E você me desculpa, porque eu ainda tenho que ir a São José dos Campos. Ainda eu tenho uma palestra, uma coisa lá, 8 horas da noite. Ainda foi para essa... Não comeu, né? Não comeu. Assim, parecia que ele conhecia todas as pessoas da comunidade. E a partir dali que eu lembrei um pouquinho que a minha correria, a minha pressa não adiantava nada, né? Não servia para nada, a não ser para arrumar úlcera no estômago, né? Dom José Maria Pires, eu tive vários contatos com ele, porque quando ainda... Dom Luciano também, era bispo, ele ainda estava como bispo titular, não é? E Dom José Maria Pires estava já como emérito, quando eu fiquei bispo. E além dos encontros, né, porque os primeiros encontros que nós tivemos dos bispos negros foi provocado um pouco por ele, né? Ele que provocou o primeiro encontro, porque antigamente bispo negro era uma raridade, né? Agora já tem um número maior. Mas o que me chama a atenção foi na missão que nós pregamos em Bahia, uma realidade muito difícil, muita pobreza também na periferia de Bahia. E eu fui conversar com ele sobre o trabalho das missões, aí ele me disse, olha, que bom que nós temos vários modelos de missão na igreja, e fez falou das missões, tal. E eu, graças que o senhor vai pregar as missões aqui, eu queria pedir, nós vamos fazer uma missão ecumênica aqui, com pastores de várias igrejas, e também a igreja católica, e eu queria convidá-lo para esta missão, né?
que era uma visita de porta a porta, e foi muito interessante, porque não ia só eu, católico, né? Foi a primeira missão ecumênica que eu vi, eu nunca vi, né? Ele foi também junto nessa missão, né? Então, foram assim, o contato com esses 3 homens que, eu digo, graças a Deus, eu pude beber também da experiência da vida desses homens, né? Seja como seminarista, na época nossa, de seminário, eram homens que a gente, né, gostava de ler quando ia falar, quando se tinha uma palestra, a gente queria estar para ouvir. Eu acho que Bortoleto lembra um pouco disso, dessas coisas, né? E também tive a possibilidade, no caso de D. José Maria Pires e D. Luciano, ainda de conviver como bispo, né? Então, era um pouquinho o que queria repartir com vocês e terminar com essa frase também, que para mim é muito significativa, de D. Helder: quando os problemas parecem ser absurdos, os desafios são apaixonantes, né? São apaixonantes, os desafios são apaixonantes. Que esses 3 santos de Deus, dom de Deus para a igreja no Brasil, nos abençoe e nos ajude na nossa missão de sermos profetisas, profetas em tempos tão de pandemia e de pandemônio, né? Obrigado pela sua atenção. É Jesus, este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.